Muita gente, quando começa a crescer na música, já fica com aquele gostinho, né? Fala, nossa, eu quero entender de campo harmônico, eu quero saber mais e mais disso, porque eu sei que o campo harmônico vai me dar muitas possibilidades, vai me ensinar a compor, vai me ensinar a improvisar, vai me ensinar a tirar de ouvido. E aí parece que o campo harmônico é um supra-sumo, assim. Mas na verdade, quando a gente tem essa ideia, que é um pouco ilusão, na verdade é uma ideia produto de imaturidade, né? A gente tá um pouco imaturo na música, não entende que tem que ter muito mais. Então, galera, quando a gente começa a avançar na música, quando a gente começa a tocar repertórios mais avançados, músicas mais difíceis, e aí a gente começa a despertar um posicionamento mais investigativo, mais analítico, a gente começa a tentar entender o que aquela música tem ali, por que ela é assim, o assado, o que ela tem de musicalmente desafiador pra gente, a gente começa a analisar, e aí a gente cai pro lado de ver a harmonia dessa música, e nós começamos a perceber que o compositor não coloca naquela música apenas os 7 acordes de uma tonalidade, ou seja, os 7 acordes possíveis do campo harmônico daquela tonalidade que ele escolheu para fazer aquela música. Ele não coloca, ele coloca outros acordes, acordes de fora, e a gente começa a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, falando, mas por quê, né? Qual é a lógica de estar com esses outros acordes aqui? Como é que ele sabe quais são esses outros acordes que ele escolhe, uma vez que você entende que tonalidade é um sistema de concepção, de organização musical que não te dá tantas liberdades assim. O compositor ele fica amarrado, ele tem um leque de possibilidades, mas esse leque de possibilidades considera acordes que são fora do campo harmônico. Então, você tem que saber, então você tem que começar a entender alguns outros conceitos. Você tem que entender sobre o relacionamento desses outros acordes com os do campo harmônico. Quando você vê acorde de fora, eles não estão ali simplesmente porque a sonoridade desse acorde é interessante, então o compositor pôs porque curtiu a sonoridade. Não é assim, não pode ser assim. Se for assim, a música vai cada vez ficando mais distante das amarras tonais e facilmente ela fica uma música fora da tonalidade, ou uma música atonal, ou uma música modal. Não é assim. Na verdade, os acordes que ele vem colocando, eles têm uma relação com os acordes do campo harmônico. Eles são acordes que guardam uma relação acústica, uma relação sonora. Então, eles têm um porquê de estar ali, muito bem explicado, muito bem definido, dentro do campo das regras harmônicas. Esses acordes que são de fora e que guardam esse relacionamento, eles são nomeados como acordes secundários. Os 7 acordes do campo harmônico são os acordes primários, mas a gente vai ter os acordes secundários. E para que você comece a encontrar a lógica desses acordes secundários, o pensamento que você tem que ter é da mesma relação de funcionalidade. Quando você está no campo harmônico, você não aprende que alguns acordes são da função tônica, outros acordes ali são da função dominante, que é justamente aqui prepara a tônica, outros acordes são da função subdominante, que na verdade abre caminhos para se distanciar da tônica, certo? Não tem esse relacionamento, essa hierarquização entre eles, de funcionalidade, entre os acordes do campo harmônico. Portanto, essa mesma hierarquização é o que liga um acorde que está fora dessa tonalidade para ser usado nessa tonalidade. Ele está sendo usado porque ele guarda alguma hierarquia de relacionamento, ou uma hierarquia de ser um dominante, ou seja, estar preparando alguém, ou uma hierarquia de ser um subdominante, ele está envolvido numa cadência de subdominante de alguém do tom, entendeu? Então tem uma relação funcional de que liga, né, que traz proximidade entre os acordes de fora com esses acordes do tom, ok? Por isso, um dos primeiros pontos que você precisa ter em mente é a possibilidade da gente ter dominantes secundários. Então, a função dominante é a função responsável pela sensação de instabilidade, de repouso, né? Essa sensação que a gente faz. E resolve, né? Então, essa é a função dominante. Agora, o acorde dominante é um dos acordes, porque na função dominante nós temos 2 formatos de acorde. Na função dominante
Nós temos o acorde maior com sétima menor. Então, quando a gente tem esse acorde maior aqui, com sétima menor, ou quando a gente tem o acorde diminuto, se for pensado em tétrade também, pode ser o meio diminuto. Quando nós temos esses dois formatos de acorde, esses dois pertencem à função dominante. São acordes que têm o caráter de instabilidade, porque os dois formatos, as duas qualidades de acordes, têm como principal característica um intervalo de trítono na formação deles. Então, ambos acordes têm um trítono. O que é um trítono? É um intervalo de 3 tons que aparece sempre por meio de uma quinta diminuta ou de uma quarta aumentada, mas é que a gente não vai ver quarta aumentada dentro da formação do acorde, né? O acorde é formado por tônica, terça, quinta, sétima. Então, a gente não vai ver essa inversão aqui da quarta aumentada, mas a gente vê uma relação de uma quinta diminuta entre as notas que estão formando esses dois acordes aqui, e é essa quinta diminuta que está na formação dessas notas que causa toda essa sensação de querer resolver. É esse intervalo aqui de quinta diminuta que está entre as suas notas, ok? Agora, dentro desses dois formatos, esse aqui é o que é considerado, é o que é nomeado como acorde dominante. Ok? Nós temos dois formatos para função dominante, mas o acorde dominante é esse aqui, é esse que é o acorde maior com uma sétima menor. E a gente identifica ele porque ele vem com um padrão de cifra, onde tem uma letra, eu vou colocar a letra X, mas você sabe que a cifra vai ser a letra A, B, C, D, E, F ou G, correspondente às notas Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, Sol. Então vem a letra da tônica do acorde com uma sétima. Esse é o formato dele, A7, D7, E7, F7, G7, Si bemol 7, tudo que vem nesse formato é o formato é a representação da cifra maior com sétima menor. Isso é um acorde, é o acorde dominante, onde essa quinta diminuta aqui está entre as notas terça e sétima. Esse acorde aqui tem uma tônica, uma terça, uma quinta e uma sétima. Entre a terça dele e a sétima tem uma distância de uma quinta diminuta, responsável por toda a instabilidade que é para resolver, ok?